Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Nós leremos o versículo de número 17, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Na verdade, iniciando pelo versículo de número 16, estas palavras tão bem conhecidas de Paulo pelo Espírito. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o nosso título nesta noite é este: somente a conversão consegue mudar uma pessoa. Somente a conversão a Jesus Cristo tem o poder de realizar essa transformação no caráter de uma pessoa, uma transformação para melhor, uma transformação que é permanente. E conversão, querido amigo, é o nosso tema nesta noite. Conversão é ser feito por Deus, de acordo com esse texto, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Conversão, meus amigos, é um acontecimento, marque isso. Conversão é uma ocorrência, é um evento. Conversão produz algo. Conversão não é meramente a mudança de opinião a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito do cristianismo. Inclui esta mudança de ideia, de pensamento, de opinião. Inclui isso sim, mas é muito, muito, muito mais do que isso, a conversão. É difícil tentar ilustrar, às vezes, essa mudança, este evento, esta ocorrência que é a conversão. É uma obra do alto na vida de uma pessoa. É como se você vivesse em um determinado bairro e você seguisse uma determinada jornada na rua para o trabalho, para pegar o ônibus, ou passasse de carro em uma determinada rua, e ali há naquela rua uma casa muito antiga, dessas típicas de São Paulo, já caindo aos pedaços, e toda a sua vida você passou por ali, estava ali aquela cena daquela casa, num imenso lote, caindo aos pedaços, ficando verde, apodrecendo, ano após ano, aquilo ali é uma paisagem no teu hábito, na tua rotina. E de repente você viajou por alguns meses, saiu do Brasil, foi para um outro estado e voltou para a sua rotina. E um dia você estava passando por aquela rua e no lugar daquela casa, naquele grande lote, havia um prédio imenso, belo, novo. Isso é conversão. Conversão é uma mudança. Conversão não é meramente o aprendizado do conhecimento das doutrinas da Bíblia, passar a concordar com o que a Bíblia diz, e agora eu sou um cristão, eu me reúno a uma igreja local, eu assimilo o cristianismo, eu começo a desenvolver a linguagem evangélica, a participar. Não, cristianismo não é isso, conversão não é isso. Conversão é uma ocorrência, é um evento, é algo que acontece, e é sobre isso que este texto está dizendo. Assim, se alguém está em Cristo, foi salvo, nova criatura é, algo novo, algo diferente. Algo que não estava ali. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bem, você percebeu que esse texto ele começa com um condicional? Observe novamente. Assim que se alguém está em Cristo, se, você já deve ter notado que há muitos sis no Novo Testamento, na verdade, muitos sis na Bíblia. E esse é um dos grandes seis na Bíblia. É um se condicional. Se uma pessoa está em Cristo, se ela está em Cristo, se ela está nele, se ela pertence a ele, se ela está dentro de Cristo, neste lugar, isso é verdadeiro a respeito dessa pessoa. Se ela está fora deste lugar, isto aqui não é verdadeiro a respeito dela. Esta é a ideia deste condicional aqui. Isso implica conversão, estar em Cristo. Se uma pessoa conhece o Salvador e anda com ele, vive com ele, tem um relacionamento pessoal, real com ele, então estas coisas são verdadeiras na vida dela. É uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Bem, mas é curioso, não é, esses termos usados pelo apóstolo Paulo aqui? Olha o que ele diz. Se uma pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura. Eu não entendia muito bem esse texto muitos anos atrás. Mas espera aí, eu sou um cristão, como é que eu sou uma nova criatura? Eu era uma criatura humana antes da conversão. Que tipo de criatura sou eu agora, criatura?
Bem, essa tradução ela não nos ajuda muito bem a entender o que Paulo está dizendo aqui. A melhor tradução para o termo criatura é o termo criação. É uma tradução melhor. Observe o que ele está dizendo. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Na língua portuguesa nós temos apenas uma palavra para novo. E a palavra novo, nova, não é masculino ou feminino. Mas no grego é um pouquinho mais preciso, porque no grego há duas palavras para representar algo novo. Há a palavra neos, de onde nós tiramos novidade, não é neologismo, neologia, novo, algo novo. E este neos é algo novo em relação ao tempo. Já existia este objeto, mas agora há um novo. Updated, não é? Há um novo, o objeto já existia. Mas não é essa palavra que está aqui neste versículo 17. É a outra palavra. E a outra palavra é kainos. E kainos também é novo, mas novo em um sentido de natureza, de novidade. Por exemplo, quando inventaram a televisão pela primeira vez, aquilo era um objeto, um meio novo de comunicação que não existia antes. Percebe? A televisão era um kainos. Quando o telefone foi inventado, era um meio de comunicação que não existia antes, assim era novo em natureza, em novidade. Neos é algo que já existe, mas foi melhorado. Esta outra palavra que aparece aqui é algo que não existia antes. Foi trazido à existência. Algo inédito, algo novo. Aquele que está em Cristo, está dizendo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é uma nova criação. É uma criação original de Deus. Esta é a ideia. Paulo se remete ao início de todas as coisas, quando Deus criou o mundo. Se uma pessoa está em Cristo, ele é uma nova criação em Deus. Ele é uma obra original. Deus trouxe à existência na vida daquela pessoa algo que não existia ali antes. E conversão é exatamente isso. Conversão não é meramente assimilação do cristianismo. Conversão não é ter nascido num lar evangélico e adotado esta religião e não aquela. Conversão não é adotar os maneirismos, o vocabulário do meio cristão. Conversão, meu querido amigo, não é deixar uma igreja pouco bíblica e começar a congregar numa igreja mais bíblica. Não, conversão não é assimilação. Conversão é um evento que acontece na alma, algo que não existia ali e passa a existir. É por isso que é chamado na Bíblia de uma obra de Deus. Eu não nasci com ela, ela precisa ser realizada em mim e é uma obra que vem do alto. E esse é o foco, a ênfase do apóstolo Paulo aqui. Uma pessoa convertida é uma nova pessoa, mas há muitas pessoas que se imaginam convertidas, mas não são uma criação original de Deus. Elas não são cristãs de acordo com essa definição da palavra de Deus. Elas não estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, não há uma união desta pessoa, uma união orgânica, vital com o seu Salvador, ou com o Salvador que elas reivindicam ter. Elas não foram dramaticamente mudadas, dramaticamente transformadas, ao ponto de dizer, eu fui transformado, eu sou uma pessoa diferente, parece que aquela pessoa morreu, eu sou uma outra pessoa. Não há este sentimento dentro dessa pessoa, ela não está em Cristo. As coisas velhas ainda não passaram. São cristãos culturais, porque nasceram numa cultura cristã, porque nasceram num lar cristão, num lar evangélico. São pessoas espirituais no sentido que elas conhecem algo do cristianismo bíblico e assim se consideram cristãs. Elas assumem que este conhecimento das doutrinas da palavra de Deus, ou o nascimento num berço evangélico, as torna cristãs. Mas a Bíblia, querido amigo, diz isto, que ser um cristão é ser uma nova pessoa. Às vezes nós encontramos pessoas nas portas do metrô e pontos de ônibus, você está conversando com ela, ela diz, não, eu já sempre fui assim, eu nasci assim, eu sempre fui um cristão, eu nasci assim. Bom, se você nasceu assim, então você não é um cristão. Porque um cristão é alguém que mudou em um determinado momento, ela é uma nova criatura. Outras pessoas entendem que pela caridade, pelo esforço moral, elas estão no caminho para o céu, são cristãos, mas veja, a maioria das pessoas consegue performar boas obras. Eu tenho conhecido pessoas que não creem na palavra de Deus, que conseguiram se elevar, assim por dizer, em educação, em respeito, em consideração pelos outros, que dá inveja, não é? Que você às vezes não encontra no meio de cristãos bíblicos,
Ou seja, isso é algo que o homem, o ser humano, pela força natural, pela filosofia, não é? Por um bom curso, consegue alcançar. É um polir por fora. Isso não é ser um cristão, não é isso que conta. Outras pessoas já têm uma crença vaga em Deus, mas elas não possuem um relacionamento com Deus. A natureza delas não foi transformada. Assim, o que é esse se daqui, no versículo 17? Assim que se alguém está em Cristo Jesus, o que está envolvido aqui, quais são as condições para ser uma nova criatura, para estar em Cristo? Bem, a primeira condição é essa: perceber a minha condição diante de Deus. É o encarar da realidade. E a nossa condição é entrar neste mundo no nascimento, a Bíblia declara, é a condição de alienados de Deus. Todos nós pecamos, somos pecadores e nascemos assim. Paulo diz em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos, separados estão das glórias de Deus. Davi no Salmo 51 diz, a minha mãe me concebeu em pecado. Não foi que ela adulterou, foi que quando ele nasceu já um pecador. Em Eclesiastes, Salomão olha as gerações nascendo uma após a outra e diz, o que quer que venha desse ventre, homem ou mulher, já tem um nome, é ser humano, é pecador. Tudo começa aqui, quando eu encaro a minha pecaminosidade, quando eu entendo que diante de Deus eu sou um pecador, eu estou separado de Deus, não há um relacionamento vital, orgânico entre eu e o meu Criador. E assim eu vivo para as minhas ambições, eu vivo para a minha autodeterminação, não para Deus. Eu crio a minha própria moralidade para justificar os meus pecados. Eu não oro, eu não ando com Deus, eu não busco o Senhor. Deus está lá e eu estou aqui. Não há um relacionamento real, orgânico. É por isso que a Bíblia diz que antes da conversão nós estamos mortos. Mas sabe o que está morto em nós? O Espírito. Porque o Espírito é esta faculdade da alma que nos coloca em um relacionamento com Deus. Assim, se uma pessoa não adora a Deus, não ora a Deus, não está em conexão com Deus, em comunhão com Deus, ela está separada de Deus. O morto é alguém separado. E o primeiro passo para se tornar uma nova pessoa é encarar este fato. Nós começamos a sentir a nossa real necessidade de Deus. Eu encaro o meu pecado, eu encaro a minha dívida, eu percebo as minhas deficiências, e assim isso me leva a me aproximar de Deus, para buscar o perdão e a reconciliação e esta conversão. Mas algo mais aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo. Você sabe que isso que é algo que acontece? E quando acontece, acontece por inteiro. O que eu quero dizer é isso. Conversão é uma experiência que você passa, ela acontece em você. Conversão não é algo que você vê de fora acontecendo fora de você, é algo que acontece dentro de você. E ela tem um começo e ela tem um fim. E você então se torna uma nova pessoa. Na terminologia bíblica aqui, conversão é ser um cristão, é estar em Cristo. E estar em Cristo é estar em comunhão, em unidade com Ele. Conversão, querido amigo, nascer de novo, é uma experiência que você entra nela e você é salvo. Antes você pode titubear um tempo, andar para frente, andar para trás, esse mundo me atrai, mas eu preciso do perdão de Deus. Mas no momento em que você nasce de novo, então você é uma nova pessoa. Tudo começa naquele momento. Ali está um jovem, uma jovem vivendo neste mundo, dizendo crer em Deus, mas Deus lá e eu aqui. Porque Deus, na sua misericórdia, toma um passo inicial em direção a esta pessoa por causa do seu amor tão grande. Ele lança como se assim for uma semente inicial de regeneração na alma desta pessoa. E de repente aquele jovem, aquele ancião, aquela criança que estava morta, alienada, vivendo em pecados, de repente os seus olhos se abrem. E naquele instante aquela pessoa passa a estar viva, mas entenda isso, viva em seus pecados ainda. O que significa dizer que naquele momento ela consegue encarar a sua pecaminosidade,
De repente ela entende, eu sou um pecador, e isso que o pregador está dizendo é para mim, não é apenas para eu ter argumento na faculdade contra aquelas pessoas que não são cristãs. De repente eu entendo, isso é real, se refere a uma experiência pessoal, ser um cristão. De repente Deus não está mais lá e eu aqui, de repente os olhos dele estão aqui imensos, ele me vê o meu pecado, a minha sujeira, os meus pensamentos. De repente ele tirou a venda dos meus olhos. É como a semente plantada e ela começa a germinar, como o bebê, a concepção no ventre. Deus abre os olhos. E este bebê está se formando ao longo dos meses, e porque Deus tirou a venda deste jovem, desta senhora, deste homem, ela começa a encarar o seu pecado. Encarando o seu pecado, ela começa a se aproximar de Deus, e a vergonha, e a temor, e a busca. E Deus fará que esta pessoa ouça o Evangelho, lendo em casa, ouvindo na televisão, lembrando de algo que ouviu no passado, aceitando um convite, lendo uma literatura, porque a fé para a salvação virá a ele, conforme ouve o Evangelho. Aquele bebê está se formando. A semente inicial foi plantada, antes não havia nada em nós. Então, chega um determinado momento, às vezes depois de semanas, meses, alguns anos, pode demorar um pouco, pode ser mais curto, é uma luta, o mundo me atrai, o meu pecado me leva de volta, eu quero Cristo, eu passo por aqueles métodos humanos de levantar a mão, ser batizado, mas eu nunca fui a Cristo ainda em arrependimento, e eu vejo que eu não nasci de novo, eu não consigo vencer os meus pecados, até que vem a culpa maior, a fé começa a crescer ali. Cristo é um Salvador, ele diz que se eu for a Ele como eu estou, Ele me salvará. O bebê está se formando no ventre, até que chega um momento em que, cansado, vazio, culpado diante de Deus, aquela pessoa clama da alma. Salmo 51 ilustra isso. Confessei a Ti o meu pecado, clamei ao Senhor. Salmo 116 ilustra isso. Salmo 148, Salmo 32. O clamor de uma alma. Naquele momento, aquele bebê que estava se formando, ele vem à luz. Naquele momento é como se o juiz batesse aquele martelo, Deus eterno, dizendo: os teus pecados estão perdoados, você agora é justificado, e os méritos do meu amado filho eu acredito a você, pecador, e eu olho para você como se nunca tivesse pecado. E aquele bebê que estava se formando, ele nasce. E este bebê que nasceu, ele é adotado para a família de Deus. Tudo começa com a percepção do meu pecado. Porque sem esta percepção eu nunca buscarei o Salvador. Estar em Cristo começa ali. É como chegar na idade adulta, em que você vai votar. Você está esperando, vai chegar aos 16 anos para votar, chegou, você vota. Aquela coisa aconteceu. O bebê está se formando, vai demorar 6, 7, 8, 9 meses, mas quando ele nasce, ele nasce. Estar em Cristo é algo completo. Você está nele. Assim, querido amigo, quando você experimenta a conversão, você sabe que você nasceu de novo. Você sabe que você é uma nova criatura. Ser um cristão não é a vida toda tentando melhorar, tentando se aperfeiçoar. Não, aquele bebê deve nascer em um momento. E depois que ele nasce, então, ele começa a crescer. Há uma obra no coração, é um processo, mas no momento que chega você é salvo e você recebe consciência da conversão. É um momento decisivo, é um momento maravilhoso. E aí naquele momento então, e é isso que Paulo está dizendo, você é algo que você não era antes. Você é uma nova criatura. Há uma obra no coração. Não importa o que você tenha sido antes deste momento. Seja uma pessoa moral ou imoral, fiel, apenas um cristão especulativo, quer seja uma pessoa amável, degradada, sensual e poluída, todas as pessoas que passaram por isso, elas experimentam uma transformação tão grande que é correto dizer: eu sou uma nova criação de Deus, eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Assim, diz Paulo, se alguém experimentou a conversão, se alguém está em Jesus Cristo, nova criatura é. O que é isso, estar em Cristo? Bem, estar unido com Ele pela fé. Estar unido a Ele, como um galho unido à árvore. Estar em Cristo é estar sob o seu benefício diante de Deus. É como ter um advogado que pleiteia por você. É como ter alguém do palácio que te introduz ao palácio. Estar em Cristo, estar no céu. É receber o céu. É estar na salvação que Ele dá. Estar em Cristo significa reconciliação com Deus, não sou mais alienado de Deus. E tudo isso, versículo 18,
provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Cristo, querido amigo. Reconciliação. Mais um exemplo de conversão aqui. É uma reconciliação mútua com Deus. Mútua porque nós mudamos em relação a Ele. Antes eu não conhecia a santidade de Deus. Deus era para mim um ancião de barba branca com a câmera, filmando todo mundo. Quando eu nasci de novo, Ele é o Santo dos Santos. Ele é o Criador de todas as coisas. Há uma mudança nessa reconciliação. Eu mudo em relação a Ele. Ele é a parte ofendida, eu sou o ofensor. Ele é justo, eu sou um pecador. Ele é justo em me condenar, eu sou um pecador que merece a condenação. Ele é santo, Ele é real. Há uma mudança. Então há uma mudança dele em relação a mim. Não mais inimigo, não mais condenado, mas um filho de Deus. Isto está em Cristo, provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E assim Deus muda para conosco, não é? Bem, Deus não muda em sua natureza. Ele muda em sua maneira de lidar conosco. Há uma reconciliação, e essa é uma reconciliação mútua. Ele se reconcilia conosco, isto é, nos aproxima dele. Ele toma os nossos pecados em Cristo, e nós recebemos dele o benefício da sua vida perfeita e da sua morte. É uma reconciliação mútua, é uma troca, é algo maravilhoso a conversão. É tão desigual, os meus pecados em troca dos seus méritos. Conversão é algo tão maravilhoso. Veja esse versículo novamente, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Uma nova criatura é. Querido amigo, por que deveria ser necessário que para alguém se tornar um cristão, um filho de Deus, você já pensou sobre isso? Necessite-se tamanha transformação desta vida. Ser feito uma nova pessoa, receber uma nova vida, ser mudado por dentro. Por que é necessária essa mudança tão dramática? Você já ponderou sobre isso? A explicação é essa. É porque esta velha pessoa que nós somos, ela é inapta a um relacionamento com Deus Santo, com Deus vivo. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do reino de Deus, a minha vida antes da conversão é inútil. Eu sou uma massa morta, um peso no universo de Deus, porque eu vivo para mim, só para o meu interesse. Como eu poderia ser mudado? Não há adoração em mim, eu poluo o universo de Deus com o meu pecado, não há qualquer utilidade em mim. Eu estou cercado, dominado pelos meus apetites, guiado por Satanás. Essa tem sido a minha natureza antes da conversão. Assim, uma imensa mudança é necessária. Deixa eu tentar ilustrar isso para você perceber. Você se recorda em 2008, mais ou menos, quando o Brasil decidiu fazer uma transição entre a TV com aquele sinal analógico para o sinal digital? Você se recorda disso aí, mais ou menos? O sinal digital não é de qualidade, transmissão digital, imagens de alta definição, fantástico, tremendo, mas os aparelhos que nós tínhamos não captavam aquele sinal que transmitiria imagens tremendas de alta resolução, não é? Até a pinta, a mancha, a espinha do jornalista você via ali, todo grande, aquele jogador. Não tinha aparelho, aqueles aparelhos de tubo antigo, não é? Então o governo começou a fazer uma campanha. Compra esta antena aqui, mas não está funcionando. Abaixa o preço das televisões. O povo começou a correr, comprar televisão. Levou mais ou menos uns 10 anos ou mais para que todos os estados mudassem o sinal da TV analógica para a TV digital. Não é? Aparelhos adaptados, transmitir o novo sinal. Por que eu estou usando esse exemplo? É por isso que uma conversão é necessária para um relacionamento com Deus. Com esta velha mente carnal, centrada no ego, neste mundo, cego, ignorante, eu não posso entender a glória e a santidade de Deus. Com este coração que bombeia sangue podre por todo o corpo velho que mente para mim, que me domina, eu não posso amar a Deus nem servi-lo. É necessária uma transformação. Porque Deus está num estado tão mais elevado, santo e glorioso, que nós não podemos entrar em um relacionamento com Ele. Nós seríamos destruídos diante dEle. Nós não podemos ser recebidos no céu. Deus é como um sol, e um sol sem circunferência. A sua santidade, a sua justiça nos destruiria por inteiro. Por isso que é necessário um novo coração, uma conversão, uma mudança tremenda. Queridos amigos,
O céu é um lugar tão maravilhoso e o inferno é um lugar tão absurdamente trágico e terrível que para habitar num desses dois lugares nós precisamos de um novo corpo. Porque este corpo ele se desintegraria no inferno, então para me pagar por toda a eternidade eu vou receber um novo corpo. E esse corpo ele explodiria no céu pelas maravilhas, eu não aguenta lá, eu preciso de um novo corpo, um corpo espiritual. E para entrar em um relacionamento com Deus eu preciso ser nascido de Deus. Nascido de Deus. Aquilo que é carne é carne. Assim, se você é uma pessoa salva, esta nova realidade, esta nova natureza deve ser algo tão evidente, tão claro em você que as pessoas notarão, quer gostem ou não, e você também notará. Ser um cristão não é meramente ser batizado. Ser um cristão não é meramente levantar a sua mão e ir na frente emocionado e na segunda-feira tudo volta ao normal. Ser um cristão é um evento, é uma ocorrência, é ser algo novo, algo que não existia antes ali. É como a criação original de Deus. Ele diz, haja luz e houve luz. E quando Deus nos perdoa, Ele diz em nossa alma, luz. Então nós entendemos. Então nós temos um relacionamento com Ele. Assim a conversão. Ser convertido é ter uma nova vida. Não é uma mudança corporal. Ser um cristão. Oh, eu tocava no palco do mundo, eu dançava a segunda música do mundo, mas eu aceitei a Cristo e agora eu estou no palco da igreja. E o que é que mudou? Ah, mudou isso que agora eu fiz uma tatuagem com o nome Jesus aqui. Antes era diabo, antes era um monte de coisa feia. Mudou. Conversão não é algo externo, querido amigo. Conversão não é abandonar as músicas, as roupas mundanas, também envolve isso, mas permanecer com um caráter mundano, com um ego gigantesco. Há uma mudança, há uma transformação. Deixa-me lhe perguntar nesta noite, você já experimentou essa transformação do alto? Essa obra de Deus em teu caráter? A alma, o ser interior, a natureza é mudada. E o corpo permanece o mesmo. O corpo é só o recipiente, mas o conteúdo muda. O poder absoluto do pecado em tua vida é fraturado, é rompido, ele é quebrado. A cegueira espiritual é removida, agora você entende a realidade. Os teus pecados são perdoados e também aquela culpa que havia em tua alma por aqueles pecados também é removida. Os temores são removidos, uma nova alegria é implantada e a tua alienação de Deus é removida. Você percebe o que acontece? Oh, meu amigo, ser convertido, ser trazido a um relacionamento com o Criador de todas as coisas. E você entra para dentro desta comunhão com teu Deus, com teu Salvador. Você é mudado ao entrar ali. Você está agora em Cristo. Quando você se aproxima do Senhor Jesus Cristo e vira as tuas costas para esse pecado, para esta velha vida que você tanto se apegava, você se aproxima do Senhor pela fé. Você sente a tua necessidade. Você começa a orar ao Senhor. Então, Ele te aproxima dEle. Ele ouve a tua oração. Ele perdoa os teus pecados. E não somente isso. Ele transforma a tua vida. Porque o que adiantaria ter o registro dos meus pecados apagados e ter uma velha natureza? Ele põe dentro de você um novo caráter, uma nova inclinação, uma nova força. E quando isso acontece, quando essa transformação acontece, bem, isso acontece quando você encara pela primeira vez com honestidade a tua pecaminosidade. Você percebe o quanto você necessita de Deus. E você entende que você não consegue fazer isso em si mesmo. Quando você entende o que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, no lugar de pecadores, e você se aproxima de Deus através do Senhor, você traz a Ele a tua vergonha, o teu pecado, e você diz, Senhor, essa é a minha vergonha, eu sou assim, eu sou um pecador, me perdoa, me transforma, eu não consigo vencer, eu paro alguns pecados e começo tantos outros, estou preso, perdoa, Senhor, me transforma, muda essa natureza, eu quero ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Oh, querido amigo, como é sentir ser uma nova criação em Cristo? É muito difícil para um pregador, um crente explicar isso. É como tentar explicar para um peixe que mora na água como é que é a vida em ar aberto.
Você precisa experimentar isso. Eu sei que você entende isso intelectualmente, mas é muito, muito mais do que isso. Ter teus pecados removidos e junto com o pecado a culpa. E saber que você foi perdoado por Deus, e quando a luz deste mundo se apagar, e você tiver que partir para a eternidade sem medo, sem temor, subir à presença do teu Deus. Ser uma nova criatura, ter um novo amor colocado dentro de você. Pecar agora é ofensivo e amargo, você não é mais amigo do pecado. Como é ser uma nova criatura? Aqui está a resposta. As coisas velhas já passaram. Bem, em relação aos judeus, crentes judeus, isso quer dizer que os preconceitos anteriores dele contra cristãos ficaram para trás. Esse é o contexto histórico. Aquele orgulho, aquela soberba natural do judeu. Nós somos pedigree de Abraão. Deus é o nosso Deus, templo de Jeová, nós somos o povo de Deus. Aquele apego a ritos, a cerimônias, aquela dependência dessas coisas para a salvação passou. Eles agora renunciaram a essa autodependência religiosa e confiaram no Senhor Jesus Cristo e abraçaram todos que eram família de Cristo como irmãos, inclusive os gentios. As coisas velhas já passaram. Em relação àqueles gentios gregos, romanos, o apego daquelas pessoas a ídolos, todo tipo de ídolo, o amor pelo pecado e a degradação moral, a dependência de boas obras para aplacar a divindade, eles renunciaram a essas coisas e colocaram e passaram a misturar sua esperança com a de outras pessoas, dos judeus convertidos e de outras pessoas. As coisas velhas já passaram. Em relação a toda pessoa de qualquer cultura, de qualquer época que é salvo, as coisas velhas já passaram. Isso significa que os seus antigos preconceitos a respeito de Cristo e da Bíblia, as suas antigas opiniões, hábitos pecaminosos, apegos carnais, desapareceram. Aquele amor supremo por si mesmo é diminuído drasticamente. O amor que você tinha pelos teus pecados é diminuído drasticamente. O apego que uma pessoa tem aos seus amigos terrenos, familiares, em vez de Deus, morre. Seu amor pelo pecado, pela sensualidade, pela fama deste mundo, a vaidade, a leviandade, a ambição, esse poder, ele é fraturado. As coisas velhas passaram. É uma mudança profunda, radical, em todas essas questões. E é uma mudança que começa no novo nascimento e é continuada pela santificação progressiva na palavra de Deus e será completa no céu. E você agora ama a Deus. Você nunca amou a Deus antes. Eu nunca amei a Deus antes. Antes nós apenas temíamos a Deus e buscávamos receber dele alguma coisa. Isso ficou para trás. Agora nós amamos a Deus. Antes nós não orávamos, a nossa oração é: Senhor, me ajuda a passar no vestibular, me ajuda a passar no concurso, me protege nessa viagem, dá saúde para minha mãe e para meu pai, meu. Agora nós descobrimos a oração, adoração, confissão de pecados, comunhão com o Senhor em oração. As coisas velhas já passaram. Ir à igreja, servir ao Senhor era um peso, era difícil, as coisas velhas passaram. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Novas buscas, não mais o ego no centro, uma nova habilidade de orar, o desejo de orar, um senso especial de que Deus te ouve. Você agora tem autocontrole, você agora tem preocupação com a alma das outras pessoas. Antes nós não tínhamos. Ou as pessoas estavam ali para a gente extrair alguma coisa delas, ou elas eram pessoas que estavam no nosso caminho para nós colocarmos de lado. Agora a preocupação pela alma das pessoas, até um novo sentimento para aquelas pessoas que desdenhavam e nos detestavam. É uma nova criatura. Aquelas coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Os propósitos da vida, os sentimentos do coração, os princípios de ação, tudo se tornou novo. O entendimento é consagrado agora a novos objetos na vida. Não mais o ego, não mais a fama, não mais o prazer temporário. O corpo empregado em um novo serviço. O coração agora ele forma novos apegos. É impressionante. Tudo é novo dentro de nós. As coisas velhas passaram.
tudo se fez novo. Existem novas visões de Deus, novas visões de Cristo. Ele é Senhor, Ele é Salvador, a minha vida pertence a Ele. Ele não está ali apenas para me abençoar, eu devo servi-lo. Novas visões deste mundo está morto, este mundo é uma mentira, um engano. Novas visões do mundo futuro, meu lar celeste, a verdade. E tudo isso, querido amigo, é um aspecto desta nova vida. A Bíblia parece ser um novo livro. Antes era difícil, eu não entendia, eu não compreendia. Agora parece que a Bíblia está saltando, eu estou entendendo, está falando comigo, direto a mim. Há uma beleza sobre esse livro, estas páginas, que não existia antes. Há coisas que eu li aqui 1000 vezes e nunca percebi, agora estou percebendo. Tudo se fez novo. Deixa eu dizer algo ainda. Naquele momento, quando você nasce de novo, parece que a face da natureza deste mundo mudou. Não é interessante? O mundo parece ter mudado, a paisagem, as árvores, o rio, o bosque, aquela planta, aquela folha, o sol, as estrelas, parecem novas, há uma nova beleza nelas. Parece que esses passarinhos estão louvando a Deus. Que flor tão bela, que coisa maravilhosa. E essa água, e a chuva, e a natureza, todas as coisas são novas. Uma nova beleza se espalha por todas elas, porque agora eu sou uma nova criatura. Agora eu vejo que estas coisas são obras da mão de Deus, e a glória do Senhor se espalha por toda a criação. Agora eles podem dizer: foi meu Pai quem fez isso, foi meu Pai quem fez isso. É uma nova criatura. O céu, a terra, começam a estar cheio de maravilhas. Todas as coisas parecem louvar a Deus agora, não é? Até as próprias expressões de nossos amigos na igreja parece que mudaram, são novas. Há novos sentimentos em relação às pessoas. A compaixão, a piedade. Há um novo tipo de amor por pais, por amigos. Um amor que nós não sentíamos antes por inimigos. Um novo amor por toda a humanidade. Essas são algumas das coisas que você recebe ao ser uma nova criação. Eu não consigo ilustrar mais. Está tudo aqui, meu querido. Eu gostaria que você entendesse nesta noite. Você é uma nova pessoa em Cristo. Não vem me falar sobre o seu batismo. Não vem me falar quantas vezes você levantou a mão e foi à frente. Quantas vezes você chorou. Você já foi a Cristo. Há um relacionamento pessoal com Ele agora, amanhã, ao longo da semana. É você de fato uma nova pessoa. Isso foi causado por essa transformação. Isto é cristianismo. Cristianismo é conversão. Cristianismo é regeneração. Você percebe o teu estado de pecaminoso, de alienado de Deus. Você encara esses teus pecados. Você entende o que o Senhor Jesus Cristo fez para salvar pecadores. Pode haver nesse momento uma batalha com orgulho, com amor pelo pecado. E você diz: sim, eu sou um pecador, eu preciso desse perdão. Mas eu sempre fui um cristão, eu nasci no lar cristão, eu já fui batizado, sempre fui uma boa pessoa, eu guardei o meu corpo, eu fiz isso e aquilo, mas eu sou um pecador, eu vivo em pecado em meus pensamentos. Aquele que é nascido de Deus não pode viver nesses pecados dia e noite no pensamento e no coração. Há uma luta contra o ego, amor pelo mundo, um desejo pela salvação. E é nesse momento que você entende. E é nesse momento, querida amiga, há um perigo aqui. É muitas vezes nesse momento, para muitas pessoas, que você é tentado a se conformar a uma vida meramente religiosa. Mas isso nunca irá transformar a tua vida. Você precisa ser feito uma nova criatura. Você precisa ser feito uma nova pessoa. Você deve ir a Cristo em arrependimento. Confessar a Ele os teus pecados, clamar por misericórdia. E se você fizer isso, se você fizer isso de todo o coração, se você fizer isso de todo o coração, você saberá que Ele te salvou. Você sentirá que Ele te salvou. E você entenderá que Ele te salvou. É uma obra do alto, é assim que é buscada, é assim que é recebida. E se você fizer isso mesmo hoje, nesta noite, ou em casa, procurando um lugar sozinho e tranquilo, e orar ao Senhor, eu posso lhe garantir, como um representante deste Evangelho, que o Senhor irá te salvar. E você saberá
E se você fizer isso, então será verdadeira estas palavras a respeito de você. Ele é uma nova criatura. Ela é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E você poderá dizer pela primeira vez na tua vida, no teu coração: eu estou salvo. Eu fui um homem religioso, mas agora eu estou salvo, 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 finalmente salvo. Glória a Deus Todo-Poderoso, finalmente salvo. Vamos orar juntos.